Vamos falar agora, pessoal, de função afim, tá? Função afim é toda função que eu posso escrever como sendo f de x igual a ax mais b, tá? E eu tenho que esse a e esse b são números reais. Então, por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 5 é uma função afim. F de x igual a 5x é uma função afim. Nesse caso aqui, o a vale 2 e o b vale 5. Nesse caso aqui, o a vale 5 e o b vale 0. Todas as funções afim, o gráfico delas é uma reta. Tá? Eu tenho alguns casos aqui de função afim. Por exemplo, se eu pegar aqui f de x igual a 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que o a é igual a 0. Tá? Nesse caso aqui, a gente chama ela de função constante. E quando b for igual a 0, a gente pode chamar ela de função linear. Mas todas serão funções afim. O gráfico de função afim, gente, é sempre uma reta. Tá? E como que eu faço para descobrir qual é o gráfico de uma função afim? Vamos pegar aqui, por exemplo, a função afim 2x mais 3. f de x igual a 2x mais 3. Já ouviram essa frase? Ah, por 2 pontos passa uma única reta. Né? Então, quando eu quero fazer o gráfico na função afim, basta calcular 2 pontos. Eu peço para que calcule 3, só para ter certeza de que vai estar tudo certinho, tá? Vamos calcular aqui 3 pontinhos que estão no gráfico dessa reta. Mas quando que um ponto está no gráfico da reta? Quando ele é do tipo x, f de x, tá? Então, você sempre vai vir aqui. Aqui é o x, aqui é o f de x. Tá? Escolhe um valor para o x e calcula o valor de f de x. Então, se o x for 0, quanto que vai ser a f de x? 2 vezes 0 mais 3. 0 mais 3, 3. Se o x for 1, 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Se o x for 2, 2 vezes 2, mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, quer dizer o seguinte, o gráfico da função passa pelo ponto 0, 3, o gráfico da função passa pelo ponto 1, 5, e o gráfico da função passa pelo ponto 2, 7. Tá? Quando for fazer o gráfico, vamos lá para o plano cartesiano. Então, aqui. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. E aqui no eixo Y, foi até o 7, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se ele passa pelo ponto 0, 3, quando o x vale 0, o f de x vale 3. Quando o x vale 0, o y vale 3. Quando o x vale 1, o f de x vale 5. Então, ele passa por esse pontinho aqui. E quando o x vale 2, o f de x vale 7. Tá? Por que eu peço para fazer 3 pontinhos? Caso você tenha feito alguma continha errada, vai dar um probleminha aqui na tua reta, né? Vai ficar meio tortinho. Então, o gráfico da função afim f de x igual a 2x mais 3, né? Essa f aqui tá indo de R em R, tá? O domínio é reais, o contradomínio é reais, a imagem, tá? A gente vai explicar com mais calma o que significa essa notação aqui depois, mas o gráfico fica sendo uma reta. Eu posso aproveitar esse gráfico
para discutir outros conceitos. Por exemplo, o que é o zero da minha função? O zero da minha função é quando f de x for igual a zero. É esse ponto aqui, tá? E eu consigo calcular qual é esse ponto aqui. Basta fazer o quê? F de x igual a zero não é nada mais, nada menos que 2x mais 3 igual a zero. Aí eu resolvo. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2 ou menos 1,5. É a raiz da minha função, o zero da minha função. Tá? E quando eu falo em se a função é crescente ou decrescente, tá? Tudo isso você consegue interpretar olhando para o gráfico. Tá? Vou fazer aqui então um outro gráfico para a gente poder discutir o que significa quando a minha função é crescente, quando a minha função é decrescente. Então, eu tenho aqui meu plano cartesiano e tenho aqui um desenho de uma função, não sei qual que é, mas só para a gente discutir quando ela é crescente e quando ela é decrescente, tá? Então, a minha função vai ser do tipo f de x igual a ax mais b. Sempre que o a for maior do que zero, ele vai me gerar um gráfico nesse esqueminha aqui, tá? Isso quer dizer, esse gráfico é crescente. Se eu pego valores maiores de x, o f de x dele vai ser cada vez maior. Tá? Isso quer dizer que a função vai ser crescente. E se eu pegar algo do tipo f de x igual a ax mais b, onde esse a aqui seja negativo, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a função vai ser decrescente. Então, o gráfico dela ele tem que decrescer, diminuir quando aumenta o x, diminui o f de x. Então, ele vai ter uma cara mais ou menos assim, tá? E é claro que eu consigo, a partir do gráfico, calcular os valores do a, do b e lidar tudo certinho com isso. Tá? Então, eu tenho que ter em mente, se o a é positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. E se o a for igual a zero, professor, como que vai ser a minha função quando o a for igual a zero? Ela vai ser algo do tipo f de x igual a b. Independente do valor de x, ela assume sempre o mesmo valor. Então, o gráfico é uma constante. E o que significa uma constante, professor? Ela vai ser uma retinha que vai ser paralela ao eixo x. Tá? Nesse caso aqui, ela não teria nem raiz, né? Não tem raiz, não é crescente, não é decrescente, é só uma retinha ali constante. Eu vou construir aqui o gráfico da seguinte função agora. Y igual a 2x mais 5. E vou discutir aqui alguns conceitos. Tá? Y igual a 2x mais 5 ou f de x igual a 2x mais 5 é a mesma coisa. Tá? Então, vim aqui. Vou fazer aqui o plano cartesiano. Tá? Tenho liberdade para construir o meu gráfico. Então, eu posso tanto atribuir valores, posso usar propriedade, tá? Com o tempo a gente vai pegando o jeitão de fazer esse tipo de gráfico, tá? Vamos aqui atribuir alguns valores, né? Lembrando que na função afim, coloque sempre 3 valores para, se você errar alguma continha ali, aparecer para você aqui na hora de fazer o gráfico que tem alguma coisinha errada. Então, se o x for 0, o f de x, 2 vezes 0, 0, mais 5. Tá? Então, o y, ou f de x, vale 5. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1, mais 5, vai dar 3. E se o x for 1, 2 vezes 1, mais 5, vai dar 7. Então, isso quer dizer o seguinte, a função passa pelo ponto 0,5,
o gráfico dela passa pelo ponto menos 1, 3, e o gráfico dela passa pelo ponto 1, 7. Localize esses pontos ali no plano cartesiano. Tá? Então, vou continuar aqui o eixo Y, só para ficar bonitinho o meu gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou marcar aqui os pontos no eixo X. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, passa pelo ponto 0, 5, aqui. Passa pelo ponto menos 1, 3, tá aqui. Passa pelo ponto 1, 7, tá aqui. Vou fazer aqui qual que é mais ou menos o gráfico, né? Tá aqui. Bom, usar o conceito aqui agora. Ah, que valor que é esse daqui? Esse daqui é a raiz, é quando y for zero, ou quando f de x for zero. Então, se eu quiser descobrir aquele valor, 2x mais 5 igual a zero, 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 sobre 2. Então, calculo aqui, caso eu queira, essa raiz, caso eu precise, menos 5 sobre 2. Com isso, agora eu posso verificar na minha função quando ela é positiva, quando ela é negativa. Tá? Quando a imagem é negativa, quando o f de x é negativo, ou quando y é negativo, y positivo, sempre vai ter relacionado aqui com a minha raiz. Percebe? Nesse caso aqui, valores maiores do que a raiz, a imagem é positiva, está para cima do eixo y. Valores menores que a raiz é negativo. Então, nesse caso aqui, se o y for maior, se o x for maior que menos 5 sobre 2, o y é maior que zero, ou seja, a imagem é maior que zero. Então, com isso, eu passo a conseguir estudar o sinal da minha função. Então, tem a ver com a raiz. Na função crescente, ela é dessa maneira. E na decrescente, professor, como que fica? Vou fazer aqui uma função decrescente. Tá? Lembrando que eu já comentei, né? O gráfico da função decrescente também vai ser uma reta, só que vai decrescer. Aqui vai continuar sendo a raiz. E o que acontece? Aqui é negativo. Por quê? Porque o gráfico está abaixo do eixo X. E aqui é positivo. Por quê? Porque o gráfico está acima. Então, também está relacionado com a minha raiz. Preciso da raiz para conseguir determinar quando a função é negativa, quando a função é positiva. Tá? E isso vai me gerar problemas para que eu consiga resolver inequações. Tá? Então, posso usar a parte geométrica para me ajudar na parte algébrica. Então, vou pegar aqui uma inequação para a gente resolver. Então, se você olhar aqui, as inequações, elas estão na página 148. Então, eu quero resolver aqui uma inequação. Bom, quando que x menos 5 vai ser menor ou igual que 1 menos x? Então, posso usar a parte algébrica para resolver, mas a parte geométrica também me permite. Depois eu comento como é que fica a resolução olhando para a parte gráfica, tá? Então, na parte algébrica, eu vou só algebrizar a expressão, tá? Vou agora somar x de cada um dos lados, vai ficar 2x menos 5 menor ou igual que 1. Vou agora somar 5 em ambos os lados, 2x menor ou igual que 1 mais 5.
2x menor ou igual que 6. E agora eu vou dividir por 2, vai ficar 2x, vai ficar o x menor ou igual que 3. Então, consegui resolver a minha inequação de maneira algébrica. Bom, e como que ficaria para eu trabalhar com uma inequação de maneira geométrica? Eu teria que fazer o seguinte, às vezes ela é mais fácil, às vezes ela é mais difícil, mas eu teria que fazer o seguinte, vir aqui no plano cartesiano e desenhar o gráfico dessas duas funções aqui. Tá? Vamos fazer então de azul o gráfico de x menos 5. E depois eu vou fazer de vermelho o gráfico de 1 menos x. Então, o primeiro gráfico vai se chamar de f e esse aqui de g. Então, f de x vai ser x menos 5. Então, faço ali a tabelinha. Vou fazer a tabelinha aqui. Com 3 valorizinhos. 0, 1 e 2. Então, se o x for 0, 0 menos 5, menos 5. Se o x for 1, 1 menos 5, menos 4. Se o x for 2, 2 menos 5, menos 3. Então, a minha função f, ela passa pelos pontos 0, menos 5, 1, 4, 2, menos 3. Vamos fazer aqui, então, no meu plano cartesiano, marcar aqui os pontinhos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3, 4. Isso aqui já basta. Então, eu vou marcar aqui os pontinhos. Se o x for 0, que é menos 5, está nesse pontinho aqui. Se o x for 1, menos 4, mais ou menos aqui. Se o x for 2, dá menos 3, mais ou menos aqui. Então, o gráfico daquela função ali, x menos 5, é uma coisa mais ou menos assim. Agora eu vou fazer a do 1 menos x. Então, g de x igual a 1 menos x. Perceba, gente, essa função aqui é crescente, essa função aqui é decrescente. Então, vamos aqui atribuir uns valores para o x e calcular a minha g de x. Então, se o x for 0, a g de x vale 1. Se o x for 1, a g de x vale 0. Se o x for 2, a g de x vale menos 1. Então, passa pelo ponto 0, 1. Passa pelo ponto 1, 0. E passa pelo ponto bom, vamos fazer o gráfico aqui dela agora. Então, vim aqui. Como que eu interpreto agora aquela equação? Quando que f de x é menor ou igual que g de x? Ou seja, a pergunta é, quando que o gráfico, esse aqui é o gráfico da g, esse aqui é o gráfico da f. Quando que o gráfico da f está embaixo do gráfico da g, está para baixo? Ó, a partir desse ponto aqui, daqui para trás. Esse aqui é o 3, o ponto de encontro, que foi quando a gente igualou ali, se igualar ali, consegue resolver, tá? Então, eu posso também, tenho a maneira gráfica
de olhar para a solução de uma inequação. Então, gente, nesse capítulo é isso que a gente vai trabalhar. A parte de função afim, reconhecer o que é o gráfico, quando a função é crescente e decrescente, como que eu faço o desenho, o traçado de gráfico, e os exercícios aqui, eles vão da página... Deixa eu deixar marcado para vocês. Os exercícios aqui, eles vão da página 126 até a página 155, tá? Então eu vou colocar isso daqui ali no roteiro e daí depois a gente grava mais um videozinho aqui resolvendo alguns exercícios para vocês, tá? Boa semana e bons estudos.